fiscalização de obras públicas. A fiscalização de obras públicas é uma função fundamental para garantir que os projetos sejam executados de acordo com os princípios da legalidade, eficiência, transparência e, claro, da ética. Essa fiscalização ela deve ser orientada por princípios éticos. Esses princípios éticos são a imparcialidade, que é o fiscal não pode ser influenciado por interesses pessoais, políticos ou financeiros. Esse fiscal ele deve atuar de maneira objetiva, avaliando as obras de acordo com os projetos e normas técnicas estabelecidas. Também através de transparência. As ações de fiscalização devem ser claras e acessíveis ao público. Isso inclui a comunicação de relatórios, decisões e ações, garantindo que a sociedade saiba como os recursos estão sendo utilizados. Tem que ter responsabilidade também. O fiscal ele deve garantir que os recursos públicos sejam usados corretamente e que os contratos e projetos atendam às especificações legais, ambientais e de segurança. Esse fiscal também tem que ter integridade, no caso, tem que agir, atuar com honestidade, evitando práticas como o favorecimento de empresas, corrupções e fraude. E por falar em corrupção, ela é um dos maiores desafios em muitas fiscalizações de obras, pois pode envolver o suborno, onde empresas contratadas para realizar a obra podem tentar subornar fiscais ou gestores públicos para serem aprovados nos controles da qualidade ou para atrasar e modificar processos de auditoria. A corrupção também pode envolver conflitos de interesse, onde fiscais que tenham vínculos com empresas contratadas podem ser tendenciosos em suas avaliações, comprometendo a integridade da fiscalização. E na corrupção também temos o nepotismo e o favoritismo, que é a contratação de empresas ou profissionais com base em relações pessoais e não na meritocracia. Alguns meios para se garantir a ética na fiscalização é através da utilização de tecnologia e plataformas de monitoramento, onde significativamente a transparência. Quais são esses meios de tecnologias e plataformas? Pode ser o sistema de gestão eletrônica, que facilita o acompanhamento das etapas da obra em tempo real, permitindo controle remoto e auditorias públicas. O outro é o portal de transparência, que permite que qualquer cidadão acompanhe o andamento da obra, gastos envolvidos e cronograma de execução. E também podemos utilizar a inteligência artificial e Big Data, que essas duas ferramentas podem ser usadas para detectar anomalias e inconsistências nos gastos e no progresso da obra. Outra forma também de garantir essa ética na fiscalização é seguindo as leis. Nós temos a lei de anticorrupção, que é a lei número 12.846 de 2013, que estabelece normas e diretrizes que os fiscais devem seguir, e temos a lei também de licitações e contratos. Essas duas leis têm como objetivo combater práticas corruptas e garantir que os contratos sejam cumpridos de forma ética e eficiente. Olá, boa noite. Eu me chamo Priscila, faço parte do grupo junto com Raquel e Caio.
certo? E eu vou falar sobre a parte de responsabilidade fiscal no meio ambiente. Então, o que é essa responsabilidade fiscal? Essa responsabilidade começa primeiro com respeito ao meio ambiente. Como assim com respeito? É que ao fazer a obra do jeito errado, né? Aí vai trazer transtornos ao meio ambiente. Então vai trazer desmatamento, vai trazer poluição e a população vai ficar afetada com essa situação. E também vou falar na segurança e acessibilidade. Como assim acessibilidade? Em casos de pessoas com deficiência, quando a pessoa, no caso, não tem acesso, o deficiente não tem acesso a uma rampa, não tem acesso à sinalização, isso aí fica difícil para a população, para essas partes, né, que mais precisam. Então, tem que ter o quê? A segurança na obra, certo? E também vou falar sobre a qualidade de vida nas obras, nas escolas, né? Essa parte aí fala sobre a influência diretamente na qualidade de vida da população. A fiscalização ética precisa garantir que essas obras feitas com qualidade e padrões exigidos para que as funções adequadas sejam necessárias à comunidade. E, por fim, vou falar das consequências da falta de fiscalização nas obras, né? Na falta da ética. Quando a fiscalização não acontece de forma adequada, a população pode gerar grande mal a essa população. Grande desperdício de dinheiro, certo? Em vez de ser uma ajuda para a população, isso aí pode trazer graves problemas quando não é de forma fiscalizada e adequada, certo? Bom, eu falei um pouco sobre a responsabilidade fiscal no ambiente. Espero que vocês tenham entendido de uma forma positiva. E é isso. Uma boa noite. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, e boa noite, claramente. Eu não sei qual horário vocês estão vendo isso, mas hoje a função que ficou para mim foi de apresentar um caso que aconteceu de não utilizar a ética no meio trabalhista, né? Que a gente já entende que a ética ela deve ser utilizada no meio trabalhista, que ela deve ser utilizada nas escolas, em qualquer lugar, a ética ela tem que ser utilizada. E o que acontece quando ela não é utilizada? É desse modelo que a gente vai tratar, que eu vou falar para vocês agora, que é um caso que aconteceu há um tempão atrás, em 1990, que aconteceu o caso de Lalau, Nicolau dos Santos Neto, que é conhecido como Lalau. O que acontece? O TRT de São Paulo contratou uma empresa terceirizada, né, uma empresa de fora, para fazer a construção da sede do tribunal. Só que o orçamento era muito elevado, muito mais acima do que era necessário para essa empresa construir. Aí o que aconteceu foi simples. Foi o que já podemos imaginar que uma pessoa mal intencionada faria, né? Chegou, reuniu um monte de gentezinho, reuniu um povinho aqui e falou o seguinte: vamos meter o louco, né? Vamos meter o louco. O que eles fizeram? Todo mês, cada construtora tem que verificar o andamento da sua obra. O que aconteceu foi que o andamento da obra do TRT, SP, né, TRT de São Paulo, estava muito atrasada para o valor que eles tinham pedido. Então, se eu exerço um valor alto, eu tenho que também pedir, que eu tenho que mostrar um resultado alto. Então, era isso que eles não estavam tendo resultado. E graças a isso, graças a várias análises feitas, descobriram que estava tendo um rombo nesse exato momento. Porque o valor que era necessário era 169 mil reais. E o valor, 169 milhões de reais. E qual foi o valor que foram gastos nessa obra? 1 bilhão. Apenas 1 bilhão. Apenas não é muito dinheiro, né? Mas 1 bilhão foi utilizado nessa obra. Tá, fechou. E aí? O que a gente aprende? Qual foi a falha ética que aconteceu nisso? Cada erro do ser humano
tem uma certa aprendizado, né, com o que ele vem. Qual foi a falha ética que aconteceu na TRT SP de 1990, nesse caso da TRT, no caso da Lau? Cara, a falha ética foi simples. Ele chegou, prometeu e não cumpriu com o que prometeu. Ele não cumpriu com o tempo que ele prometeu, porque a empresa estava muito atrasada, então as pessoas confiaram nele e ele não teve a capacidade de cumprir apenas o que prometeu. Ele não teve aquela palavra que antigamente era tida como a palavra de homem, que era muitos antigos falavam, não, vou fazer um contrato contigo na palavra, na mão, aperto de mão e fechou. O cara que tinha contrato homem ali, ó, cumprir a meta. Ele não teve. Ele não foi homem suficiente para cumprir com o que prometeu. Então ele se juntou, Nicolau, né, Lalau, se juntou aqui, vários carinha, falaram o quê? Não, vamos. E foi o que aconteceu. Um ex-juiz, Nicolau, né, ex-juiz, um ex-senador e outros empresários e construtores contratados pela obra foram presos. Tá, beleza. E como é que a gente vai concluir isso? A gente vai concluir que se não há ética no meio público, se não há ética no trabalho, até na área militar, a gente não consegue não apenas exercer o que estamos falando, como estamos cumprindo, nós estamos querendo cumprir, né? Mas não tem necessidade de trabalhar basicamente certo, tá ligado? Se não existisse a ética no nosso meio trabalhista, a gente seria apenas vagabundos que recebem salário. Porque, vamos lá, imagine que você tá num governo onde todo mundo rouba. Você é só mais um ladrão, cara. Se você tá roubando, você é só mais um ladrão. Agora, se você não tá roubando, é o que eles vão falar, pô, tá querendo ser certinho. Acontece muito desses meios de suborno, essas coisas. O cara não tá envolvido, o outro já olha, o outro já aceita de boa. Fala, não, é certinho demais, é certinho demais. Já começa a humilhar o cara, tá ligado? Uma coisa que o cara que tá fazendo errado, tá exaltando errado, entendeu? É isso que acontece no meio onde não tem ética. A ética trabalhista, ela se encaixa em todos os trabalhos. Por quê? Porque o trabalho não deve, em hipótese alguma, houver alguma ação que fere o meio trabalhista, que fere a ética. Se eu chego no meu trabalho e falo que a gente vai cumprir tal meta, a gente vai cumprir. Agora, se eu chego lá e falo, não, a minha meta é essa, eu com a minha palavra de homem, eu vou cumprir essa meta. Entendeu? Eu vou cumprir. Essa é a minha palavra que eu estou impondo perante aos meus parceiros, meus companheiros ali. A minha parte ética é cumprir o que eu prometo.